A gente fala aqui da Clínica Adventista Vida Natural. Você está observando aí um pedacinho do que é esse lugar. Olha quanto verde, olha quanta coisa bonita, que esse lugar realmente promove saúde. Tudo para que você e os pacientes que ficam hospedados aqui possam aproveitar de uma maneira assim muito ampla tudo que é sentido saúde, ar puro, a luz solar, a confiança em Deus, no cuidado da natureza, enfim, um lugar espetacular. Se você quer dar uma conhecida um pouquinho mais, pode entrar no site deles, que é vidanatural.org.br. E para você que mora num grande centro, que às vezes tem dificuldade de encontrar um cantinho assim para encontrar mais paz, para se encontrar com a natureza, você faz um esforço, vai valer muito a pena. Às vezes uma pequena praça, às vezes um contato com as crianças já vão trazer um pouquinho mais de alívio do estresse. É importante você buscar isso, é importante você se preocupar com a saúde, daquilo que você vê, daquilo que você ouve também. Vida e Saúde está só começando, eu quero dar as boas-vindas à nutricionista Anne Metzner, tudo bem? Tudo. Ela já veio aqui no Vida e Saúde algumas vezes, bem-vinda mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito assim, atual. A gente precisa conhecer, reconhecer onde é que andam as gorduras trans. Primeiro de tudo, eu quero saber o que são as gorduras trans e o que elas fazem no nosso organismo. A gordura trans, ela é o oposto da gordura cis. A gente nunca ouviu falar da gordura cis. Não, mas a gordura cis é o quê? A gordura cis é a manteiga, a gordura, não a margarina, a manteiga, porque a margarina é gordura trans. São as gorduras de origem vegetais, que em temperatura ambiente elas são líquidas, são fluidas. O oposto da gordura trans, que são os conhecidos gorduras hidrogenadas, que são endurecidas, que são duras, são esbranquiçadas, porque a indústria ela manipulou essa gordura para ela ter uma vida mais útil na prateleira. Por exemplo, né? Assim a gente consegue uma vida maior da validade dos alimentos que precisam ir à gordura. Então é uma espécie de conservante. Na verdade, a gordura ela serve já como essa gordura trans, ela serve como conservante. A gordura em si já é um conservante, mas ela mudando a cadeia, né, química dela para a gordura trans, ela aumenta ainda a vida de prateleira. Se a gente for pensar para a indústria, isso é lindo e maravilhoso, né? Mas para a nossa saúde não é. Então, eu quero saber o que a gordura trans faz no nosso corpo. Primeiramente, a gordura trans ela não é absorvida pelo nosso organismo, né? Mas aí nós poderíamos pensar assim, então? Né? Se ela não é absorvida, então ela não deve fazer nem mal e nem bem, né? Porém, não é bem assim, porque a gente sabe que o consumo excessivo de gordura trans ele aumenta o colesterol total, as frações, né, o LDL, que são conhecido como o colesterol ruim, e diminui a quantidade do HDL, que é conhecido como o colesterol bom. Então, acarreta no quê? Pode dar aterosclerose, né, pode, dentro dos vasos, das artérias, pode ter um acúmulo de gordura. Isso pode acarretar num infarto, pode acarretar num derrame. Então, isso os probleminhas de coração mais comuns aí que a gente vê, até os mais complicados também, né? Exatamente, mas isso só chega com estilo de vida nada saudável. A gente não deve também só colocar, então, aí a culpa na gordura trans, né? Que existem outros fatores que levam a esses tipos de doenças, mas a gordura trans, ela contribui... É um grande vilão, sim. Exatamente, ainda mais se for consumida em grande quantidade, né? Quais são os alimentos que a gente encontra hoje? Vamos lá. Quais são esses alimentos? Porque a gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começar a nossa gravação aqui e você falou, nossa, está presente em quase tudo. Mas parece que muitas empresas e muitas companhias estão assim preocupadas em colocar na embalagem sem gordura trans, zero de gordura trans. Só que a gente tem que tomar cuidado ao ler os rótulos dos alimentos. Vamos fazer uma leitura diferente, então. Exatamente, porque às vezes eles colocam assim, 0% de gordura trans. Só que é na porção, não é, entendeu? Na porção. O valor não, tem também assim, eles usam um termo assim que não é não conclusivo, alguma coisa assim. Exatamente, que não é muito clara. Porque, por exemplo, a gente sabe valores não, eles usam valores não
Eu não sei qual que é o termo que é usado, mas assim, é uma maneira de ocultar, dúvida, né? Exatamente. A informação. Mas, por exemplo, a gente sabe que o biscoito recheado, a bolacha recheada, lá tem na sua composição gordura trans. Mas por que no pacote, no rótulo, está dizendo que não contém? E se você for ver também atrás no rótulo, lá vai estar gordura trans 0%. Mas por quê? É na porção. Ou seja, a porção, um biscoito não vai ter significativamente a quantidade. Quem está acostumado a comer biscoito? Quem é que come um biscoito? Não, come o pacote inteiro, né? Então, e não é só no biscoito. A gente pode pensar que hoje em dia, praticamente em todos os alimentos industrializados, tem gordura trans. E vamos só me ajudar aqui para esclarecer, porque você na hora que vai comprar esse produto no mercado, não consiga ler de uma maneira como a doutora Anne está falando aqui. Nos ingredientes vai estar escrito gordura trans como ingrediente? Vai estar. Vamos ver as formas então. Gordura hidrogenada. Tudo que é gordura hidrogenada, então, representa gordura trans. Exatamente. Quando está lá gordura hidrogenada, é a gordura trans. Porque eles não vão colocar gordura trans, mas a legislação exige que no rótulo coloque-se lá a quantidade de gordura, no valor nutricional gordura trans. Mas nos ingredientes ela não vai estar com esse nome. Então é importante se atentar a isso. Tá. Né? Então, gordura hidrogenada, quando você lê lá no rótulo, você já saiba, tem gordura trans. E não se iluda com a informação de que está escrito lá na embalagem, porque às vezes é simplesmente na porção. E assim, até lá nos ingredientes está assim, né? Gordura vegetal hidrogenada. Nossa, vegetal é maravilhoso, né? Não é de origem animal, não é uma gordura saturada, bem pelo contrário, ela também é saturada. E ela faz tanto mal quanto ou mais do que uma gordura saturada de origem animal. Porque ela foi invertida através do mercado para aumentar essa vida de prateleira. Agora vamos falar então de quais são os outros nomes que a gente tem para gordura trans. Por exemplo, gordura de palma é muito usado bastante. Não sei como é que é, acho que é gordura de palma ou... Que outros nomes a gente pode encontrar? A gente tem que pensar o seguinte, que quando a gordura ela mudou o seu estado, porque o óleo ele é líquido, né? Se a gente for pensar no óleo de soja, ele é um óleo vegetal e ele é líquido. Tá. Então, se a gente encontrar na forma pastosa, ele sofreu essa modificação e virou gordura trans. Mas nem sempre pelo rótulo a gente consegue saber se a gordura é pastosa ou não. A gente precisa de um pouquinho Por isso ela tem que estar escrito hidrogenada. Se ela está escrito hidrogenada, ela é uma gordura trans. Ok. Né? Por exemplo, óleo de palma é um óleo vegetal. Tá hidrogenado, é gordura trans. Tá. Sofreu a modificação, então. Sofreu a modificação, tem que estar escrito lá que é hidrogenada. Tá, dá mais exemplos de, por exemplo, fast food. Batata frita. Por que hoje em dia a internet nos permite ver muitas coisas, né? Ultimamente tem gente fazendo muitas experiências, assim, compra um fast food de sanduíche, batata frita e deixa lá um mês para ver se vai deteriorar. E não deteriora. Né? Além da quantidade excessiva de sal, que também ajuda a conservar, a gordura trans é super responsável também, porque ela é um conservante. Então, assim, tu compra batata frita, fica lá um mês, 2 meses, aquilo não cria mofo, aquilo não cria fungo, aquilo não cria bactéria. Por quê? Nem fede. Não, e nem fede, o cheirinho tá igual. Estranho, é até perigoso, né? Deixar lá em casa, se estiver perto de uma criança, você vai comer uma coisa velha. Exatamente. Então, as batatas fritas, os hambúrgueres, sorvete, maionese. Nas bebidas a gente encontra gordura trans também ou mais difícil? Bem difícil. Tá. Quem sabe algum energético, mas é mais difícil. Tá. É mais esses fast foods, biscoitos, até aquele biscoito água e sal. A gente acha que é tão saudável. Inofensivo. Nossa, eu tô de dieta, vou comer biscoitinho com água e sal e chá, né? Tem gordura trans. Vai tá dando um tiro no pé. 2 biscoitos de água e sal contém 1 grama de gordura trans, né? Então, às vezes alimentos que a gente acha que a gente pensa que nunca vai ter gordura trans naquilo e vai ter. O salgadinho, que nem você falou, é campeão, né? Esse é campeão em gordura trans,
terrível, além não só da gordura trans ele faz mal, mas aquilo ali derretido é um plástico, né? Olha só, vamos fazer o seguinte então, a gente está falando aqui praticamente, eu acho que a gente não dá para ser mais um consumidor ingênuo. A gente precisa pesquisar, realmente a gente tem internet, a gente tem muitos livros, muito material publicado nesse aspecto. Então a gente precisa, número 1, se informar. Número 2, a gente precisa aprender a ler os rótulos, porque às vezes a gente lê uma informação, como a gente é leigo, a gente não sabe exatamente o que aquilo significa, o que acontece? A luz, o alarme não liga. Não. Então a gente não se preocupa, a gente consome assim, pela ignorância. Mas não dá, mas a gente está vivendo uma época em que a informação está muito fácil. E agora o que você sabe, você não vai poder mais negar. Então, você já está sabendo que a coisa está feia. Vamos falar agora então do que dá para ser consumido, porque tem tanta coisa que não dá. E de repente quem está nos assistindo, que está acostumado a fazer uso desse tipo de alimentação, vai se ver assim, sem muitas possibilidades, Anne. Não, mas nós temos, a gente sempre pode modificar, né? A gente sempre tem a versão saudável da batata frita, que é uma batata assada. Eu não preciso usar a gordura hidrogenada vegetal. Posso usar um azeite. Posso usar o azeite extra virgem, por que não, né? A gente tem essas fritadeiras sem óleo modernas, que hoje em dia ainda está muito caro no mercado, mas já estão começando a baratear. E é uma alternativa muito boa para quem gosta de fritura, viu? Muito boa, ela tem a consistência bem parecida com fritura. E sem o ônus da gordura, né? Sem a gordura, exatamente. Biscoitos, né? Quem gosta muito de biscoito, fazer em casa, né? Entra lá no site do Vida e Saúde, pega uma receitinha do Felipe, né? Essas alternativas. É claro que é sempre a gente é mais demorado, às vezes a vida é corrida, a pessoa não consegue fazer. Procurar, às vezes, quem sabe, numa loja de produto natural. Isso que eu ia falar agora. Eu acho que o mercado dos produtos naturais e das pessoas que estão ligadas nesse assunto está crescendo, porque tem muita gente preocupada com orgânico, tem muita gente preocupada com gordura trans, com açúcar. Então, assim, é um mercado que está em expansão. Então, até nas cidades pequenininhas, por exemplo, cidade turística, eu fui esse tempo atrás para Fernando de Noronha, uma cidadezinha pequenininha, mas lá tinha uma loja de produtos naturais. Então não é mais desculpa para dizer que eu preciso consumir aquele biscoito, determinado alimento que está lá na gôndola do supermercado. E todo mercado, hoje em dia também, todo mercado, pode até não ser um hipermercado ou um supermercado, mas todo mercado ele tem lá a seção de produtos naturais. Eu falo isso na hora que a gente está fazendo a culinária. Porque é uma ilha que é um corredor que não é muito frequentado, mas ele existe e o comércio está de olho nessa fatia do mercado e depende de você. Quanto mais procura houver, mais eles vão ficar atentos e vão providenciar esse tipo de alimento. E até o custo diminui, porque geralmente esse tipo de alimento tem um custo mais alto porque a demanda não é tão grande, né? Então, vamos contribuir para que a demanda aumente e fique um preço mais acessível. Mas para quem não tem tempo para ir para a cozinha, ou que não gosta, ou que acha que sempre vai dar errado, tem essa alternativa de consumir esses produtos mais saudáveis, mais naturais, que tem no mercado. Se a gente procurar, a gente encontra sim. A gente acha. Anne, olha só, obrigada pela sua dica. Eu acho que é muito fundamental isso que você falou. Ir para a cozinha, na verdade, é uma coisa que a gente pode desenvolver, porque a nossa vida vai ser sempre corrida. Se a gente não parar para dedicar um pouquinho de tempo, para aprender uma nova coisinha na cozinha, ou para desenvolver a habilidade na cozinha, realmente vai ficar difícil, a gente não vai crescer. Anne, te agradeço pela participação aqui com a gente de novo. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você confere aqui junto comigo a importância da vitamina D e como você pode suplementar a sua dieta com essa vitamina.